Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Sou Jó. E esta é a minha história. Eu era o homem mais rico entre todos do Oriente, vivendo na terra de Uz. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu me certificava de que fossem purificados de manhã cedo. Sacrificava um holocausto por cada um deles, pensando talvez que meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos. E eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque e atacaram seus camelos, levando-os. Mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. E mais uma vez, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho quando, de repente, um vento poderoso varreu o deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles estão mortos. Eu fiquei arrasado pela incredulidade. Rasguei minha túnica e raspei minha cabeça. Caí no chão gemendo e sofrendo, pois meu maior medo havia se materializado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me feri com ele enquanto eu estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Foram essas as palavras que minha própria esposa disse para mim. Eu respondi: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, eu não culpei a Deus por fazer o mal. Não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas tribulações que tinham acontecido comigo, eles deixaram suas casas e se encontraram para me confortar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram de longe, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar alto, rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre suas cabeças. Então, sentaram-se comigo no chão por 7 dias e 7 noites. E ninguém disse uma palavra, pois viram o quanto eu estava sofrendo. Finalmente eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um menino. Que esse dia se transforme em trevas, que Deus lá em cima não se preocupe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Por que a vida é dada àqueles que estão na miséria, e vida aos amargurados de alma, aos que anseiam pela morte que não vem, que a buscam mais do que a um tesouro escondido, aos que se alegram com grande júbilo ao alcançarem a sepultura? Por que é dada a vida a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus... Cerquei-me de lamento em minha comida diária. Meus gemidos se derramaram como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu temia aconteceu comigo. Não tenho paz, nem tranquilidade. Não tenho descanso, apenas tumulto. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados. O túmulo me aguardava. Zombadores me cercaram. Meus olhos tiveram que encarar sua hostilidade. Eu orei: dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem mais se responsabilizará por mim? Meus olhos se turvaram de tristeza. Todo o meu corpo era como uma sombra. Eu disse: meus dias já se passaram, meus planos estão desfeitos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram como todos os amigos fazem. Eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento e também deram suas opiniões sobre o assunto. Discutiram por que Deus permite que as pessoas sofram.
Acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia ser devido a algum pecado que eu havia cometido, e aqui ele recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus, e argumentam que eu deveria tentar demonstrar um comportamento mais inocente. Bildade assume que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: com todas essas palavras ficará sem resposta. Este palrador será justificado? Suas palavras vazias silenciarão outros? Ninguém irá repreendê-lo quando você zombar? Você diz a Deus: minhas crenças são impecáveis e sou puro aos seus olhos. Ah, como eu gostaria que Deus falasse, que ele abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso, ó Deus. Até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente ele reconhece os enganadores, e quando vê o mal, não toma nota? Mas se você dedicar seu coração a ele e estender as mãos para ele, se você afastar o pecado que está em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará o rosto, ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá sua aflição, lembrando-a apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em um ponto fiquei cansado deles. Eu disse a eles: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho entendimento, não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Tornei-me objeto de riso para meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e ele tenha respondido. Eu me tornei apenas um objeto de riso, embora justo e irrepreensível. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. No entanto, vocês me difamam com mentiras. Vocês são todos médicos inúteis. Se ao menos vocês se calassem completamente, para vocês isso seria sabedoria. Ouçam agora meu argumento. Ouça as súplicas dos meus lábios. Vocês falarão perversamente em nome de Deus? Falarão enganosamente por ele? Mostrarão parcialidade a favor dele? Vocês argumentarão o caso de Deus? Será que isso terminaria bem se ele os examinasse? Vocês poderiam enganá-lo como enganam um mortal? Certamente ele os chamaria à responsabilidade se mostrassem parcialidade secretamente. Não seria o seu esplendor que os aterrorizaria? Não cairia sobre vocês o temor dele? Mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente defenderei os meus caminhos diante dele. Isso se voltará para a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria comparecer diante dele. Agora que preparei o meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar? Se sim, ficarei em silêncio e morrerei. Apenas me conceda essas duas coisas, ó Deus, e então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então me chame, e eu responderei, ou deixe-me falar, e você me responderá. Quantas injustiças e pecados cometi. Estou pronto para enfrentar Deus. Gostaria que ele me mostrasse minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em grilhões. Você observa de perto todos os meus caminhos, colocando marcas nas solas dos meus pés. O sofrimento foi demais para mim, e agora estou amargo, ansioso e assustado. Eu denuncio a injustiça de Deus que permite que os ímpios prosperem enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Quero confrontar Deus e protestar, mas não consigo encontrar Deus fisicamente. Eu disse aos meus amigos: tão certo como Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso que tornou minha vida amarga enquanto eu tiver a vida em mim, é o sopro de Deus em minhas narinas. Meus lábios não pronunciarão palavras perversas, e minha língua não proferirá mentiras.
Jamais admitirei que você está certo até a minha morte. Não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor intervém. É muito difícil se defender em tal miséria. Qual foi minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, exausto e sofrendo intensamente. Minha dor era social devido à minha aparência física e ao fato de a comunidade local estar ciente da minha tragédia recente. Tornei-me um pária social. As pessoas passavam pelo outro lado da rua em vez de falar comigo enquanto eu estava sentado no monte de cinzas no final da vila. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Enfrentava a angústia de não saber por que essas coisas perturbadoras estavam acontecendo comigo, especialmente porque nada em meu passado indicava isso. Além disso, minha dor era espiritual. Meu sofrimento espiritual era muito pior do que qualquer outro. Eu me senti separado de Deus. Esta foi a dor mais intensa e verdadeira. O sofrimento é ainda mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não aconteceram como planejado. Durante meus discursos, pedi a Deus 36 vezes para falar comigo. Agora, recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo, dizendo: Quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se você entende. Quem determinou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu a linha de medição sobre ela? Em que foram fixadas suas bases? Ou quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria. Quem encerrou o mar com portas, quando este saiu do ventre? Quando eu fiz das nuvens sua vestimenta e a envolvi em densas trevas, quando fixei seus limites e estabeleci suas portas e trancas, dizendo: Até aqui você pode vir e não mais além. Aqui suas ondas orgulhosas serão contidas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que pegasse as extremidades da terra e sacudisse os ímpios dela? A terra toma forma como barro sob um selo. Suas características se destacam como as de um vestuário. Pode alguém contender com o Todo-Poderoso e corrigi-lo? Quem acusa a Deus que responda. Eu respondi ao Senhor: Sou indigno. Como posso replicar a você? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor disse: Você desprezaria a minha justiça? Você condenaria para se justificar? Você pode estender o braço como Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então, revista-se de glória e esplendor, e vista-se de honra e majestade. Libere a fúria de sua ira, olhe para todos os orgulhosos e os humilhe. Esmague os ímpios onde estão, enterre todos juntos no pó, cubra seus rostos no túmulo. Então, eu mesmo admitirei que sua própria mão direita pode salvá-lo. Observe o behemote, que fiz junto com você, e que se alimenta de capim como um boi. Que força tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze. Seus membros são como vigas de ferro. Ele é a obra-prima de Deus. No entanto, seu Criador pode se aproximar dele com sua espada. As montanhas lhe trazem seu alimento, e todos os animais selvagens brincam ao seu redor. Sob as plantas de lótus ele se deita, escondido entre os juncos no pântano. Os lótus o escondem em sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Um rio pode se agitar ao seu redor, mas ele não se perturba. Ele é seguro, mesmo que o Jordão se lance contra sua boca. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e furar-lhe o nariz? Caí no chão e disse: Eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você perguntou:
Quem é este que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Você disse: escute agora, e eu falarei. Eu o questionarei, e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido falar de você, mas agora meus olhos te viram. Portanto, desprezo a mim, e arrependa-se no pó e nas cinzas. O Senhor instruiu meus amigos a oferecer um sacrifício queimado, e me pediu para orar por eles, pois estava irado com eles por não terem falado a verdade sobre ele. Ambas as vezes que Deus falou comigo, ocorreram em meio a uma tempestade. Deus me lembrou que Ele é o Criador de tudo. Ele revisou sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar aquele trabalho. O Senhor concluiu perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo ser presunçoso eu pensar que Ele deveria se explicar para mim. Senti-me muito pequeno como servo de Deus. Fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente punidos pelo Senhor, que disse que não falaram corretamente sobre ele. Um aspecto notável das 2 conversas de Deus comigo é que ele ainda não respondeu às minhas perguntas. Orei por meus amigos, e o Senhor restaurou minha fortuna, dando-me o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs, e todos que me conheciam antes, vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me consolaram e cada um me deu um pedaço de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou mais a última parte da minha vida do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Espero que você tenha aprendido com esta história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se de respeitar as opiniões dos outros. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.